Bem-vindos, eu sou Lucélio Lafetá, o questionador. Vamos questionar? Quando acontecerá a vinda do Filho do Homem? Uma boa pergunta, um bom questionamento. Também está inserido no texto que iremos ler hoje, em Mateus capítulo 24, versículo 32 a 36, onde continua a explicação da escatologia e onde vai explanar um pouco melhor sobre a vinda do Filho do Homem. Quando acontecerá? Vou ler. Mateus capítulo 24, versículo 32 a 36. Aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras, porém, não passarão. Daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. É um texto que fala o porquê e como vai acontecerá. Se nós sabemos os tempos, olhamos, vai chover, vai fazer sol, né? Você olha a árvore, está na época tal, está no verão, está no outono, está na primavera. Então, como sabemos dos tempos e não sabemos dos fins dos tempos? Então, quando acontecerem essas coisas, com que nós relatamos nos vídeos anteriores, nós percebemos que as coisas estão para acontecer, que está às portas. Se nós não tivermos nos fins dos tempos, estamos pelo menos no ensaio, porque não dá para acreditar que todas essas coisas acontecendo ao redor do mundo, todas essas coisas, né, que a Bíblia condena, que onde está, que a Bíblia realmente sintetiza, relata muito claramente, e não está para acontecer, também como Sodoma e Gomorra, nós estaremos esperando o que mais? Então, é provável que está às portas, né? E há que acontece, que as pessoas acreditam que vai vir primeiro um arrebatamento. Mas por quê? Também acreditam no milênio. Então, duas coisas que são conjugadas, né? Duas percepções errôneas por causa de algumas palavras bíblicas, eles pegam e conectam o milênio e também o arrebatamento, porque vai acontecer o arrebatamento, depois o milênio. São duas coisas errôneas, porque o capítulo 24 e tantos outros textos bíblicos, eles negam tanto o arrebatamento quanto o milênio. Vai acontecer tudo na hora que acontecer a tribulação, as coisas vão se precipitar, vão estar se reunindo ao redor de Israel, todos os povos, e aí vai acontecendo várias coisas gradativamente, né? Existem outras profecias, como lá no Apocalipse tem a profecia dos 7 reis, então, e do 8º rei. É bem provável que estamos no 7º rei, que é falado de Apocalipse. Então essas coisas estão todas se precipitando. E esse texto nos mostra isso. Quando você olhar a figueira era uma fruta, né? Era uma árvore muito vista lá no tempo dele, no tempo da Judéia, e ele então sempre mostra as características através daquelas coisas mais simples, para que as pessoas possam reparar isso, né? Qualquer pessoa simples, por mais simples que ela seja, ela não deixa de encontrar a verdade, ou por mais culta que ela seja, ela não pode deixar de aprender a verdade. Porque isso aí, muitas pessoas falam, porque a pessoa muito culta, ela não chega ao conhecimento da verdade. Porque a pessoa muito inculta, ela não chega ao conhecimento da verdade.
Não, todos têm a capacidade. A capacidade foi dada ao ser humano por completo, para ele saber quando é que aconteceria essas coisas, para saber discernir quem é o Deus verdadeiro e quem são os ídolos, para saber que se a pessoa tem a capacidade, qualquer desses povos pagãos que tiveram aí, né, e falar, mas o índio, ou isso, ou aquilo, não tinham a capacidade. Eles teve a capacidade de isso tem no Salmo, né? A capacidade de discernir sobre os fenômenos e acreditar neles. Por que não acreditar naquele que os criou? Criou os fenômenos. Porque atrás de um relógio sempre tem que ter um relojoeiro. Não tem como negar isso. E a concepção pessoal, né, de honra e de caráter, ele está em todos os povos. Não tem uma divergência disso, não. Os povos se fazem erroneamente é porque querem, né? É porque já aprenderam a fazer errado. Então esse texto aqui é muito claro, né? Em verdade, da mesma forma, tá? Vídeos está próximo às portas. Em verdade vos digo que essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Que geração é essa? Se daquele tempo para cá, obviamente, gerações se passaram. A geração que ele diz aqui são os judeus. Os judeus, eles sim, ainda não passaram. Tentaram exterminar os judeus de várias formas. Tentaram aniquilar Israel de várias formas, em todo o espaço de tempo dali para cá. Nós vemos aí a Segunda Guerra Mundial, onde Hitler matou 6 milhões de judeus. Onde foram exterminados esses judeus. E também, ao longo, né, da história, eles foram tentados a ser aniquilados, inclusive dentro do próprio Israel. Nós percebemos nisso o quê? Que essa geração que ele diz é o povo judeu. É o povo de Israel, que não passará antes que todas essas coisas aconteçam. Então, não é uma geração, mas sim uma geração, né, um povo, e foi traduzido erroneamente para geração. Se é o povo de Israel não passaria, não se perderia, e como está hoje, nós vemos que não se perderam. Passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Daquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente, mas só o Pai. Então, aqui mostra que ele, o Messias, que ele se intitula aqui Filho do Homem, né? Para clarear melhor aquele texto que eu falei lá do sinal do Filho do Homem, é que aparecerá o Filho do Homem. Esse é o sinal. Ele não aparecerá ele como um Deus, ele como outra coisa qualquer, um espírito, ele aparecerá como o Filho do Homem. Esse é o sinal. Isso aí é muito claro, né? O milênio não vai acontecer, porque o milênio acontece. Quando se fala lá do milênio, que é um versículo bíblico, eles falam que esse milênio, essa ideia de milênio, é um período acontecido na história. E juntamente com o arrebatamento. Não vai acontecer esse arrebatamento anterior, senão ele viria a terceira vez, né? A segunda vez para arrebatar e depois a terceira vez para o julgamento, que ele será o advogado, não o juiz, mas o advogado, aquele que defende aqueles que o professam, entendeu? Aqueles que o professam, e Yeshua HaMashiach, Filho do Homem, homem somente, perfeito, que alçou a condição de ser o único ressurreto e que vem à destra de Deus para o julgamento final. Então, nós vemos aqui todo esse contexto, nesse simples texto aqui, sobre isso. E
deixando bem claro essas coisas foram faladas aqui. Que ele, nem o filho. No filho por quê? Porque ele não é onisciente como o pai. Então o filho não sabe. Então significa que ele não tem onisciência. Como ele não tem onipresença e não tem onipotência. Então nega-se aqui que ele seja um Deus. Nega-se aqui que ele faça parte desse Deus. Que ele seja uma pessoa dessa trindade. Né? Percebe-se aqui claramente sobre esse texto. Mas quero agradecer a vocês e muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Deixe críticas, comentários e dúvidas aí embaixo. Até o próximo vídeo.